Olá pessoal, tudo bem? Aqui Felipe Damos, sou juiz de direito para o podcast Justiça do Futuro, onde a gente vai discutir aqui inovação, tecnologia no judiciário. Vamos para o sexto episódio e nesta edição temos dois convidados aqui muito especiais, né, meus amigos, juízes, Dr. Ferdinando Cerejo. Já eu vou ler o currículo deles de forma detalhada aqui, que é muito grande aqui, tem que resumir, porque senão era um podcast todinho só para o currículo. Mas é o Ferdinando Cerejo, que é juiz do TJ Maranhão, e o João Valério Moura, que é juiz do Pará. Então são dois amigos queridos e são expoentes, né, da inovação no judiciário brasileiro. E antes de passar então a palavra a eles, e aí vocês vão ser apresentados, eu vou ler aqui o currículo. Então, o Ferdinando aqui tem esse nome grande, Ferdinando Marco Gomes Cerejo Souza, chique. Ele é juiz de direito auxiliar da comarca da Ilha de São Luís, né? É membro titular do nosso TRE Maranhão, coordenador da Secretaria Única Digital da Fazenda Pública da comarca da Ilha, coordenador do Laboratório de Inovação do TRE, o Trema Lab, o famoso Trema, tá lá, boa. Que ele vai botar um tremazinho assim de símbolo, está né? Tremido, já tá, olha aí. Foi ex-coordenador e fundador do Toada Lab, né? O Laboratório de Inovação do TJMA, a grande iniciativa. Professor da Escola Superior da Magistratura do Maranhão, diretor de Informática da Associação dos Magistrados do Maranhão e ex-membro do Comitê Nacional de Tecnologia da Informação e da Comunicação do CNJ, de 2012 a 2014. Então, é realmente um cara gabaritado, fantástico, e é nosso mentor aqui no Maranhão. E é titulação, já ia esquecendo aqui, formado em Direito pela UFMA, especialista em Direito Constitucional, especialista em Ciências Criminais, tem MBA em Gestão de Projetos e Software, e é mestre em Direito e Poder Judiciário pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, né, que foi concluído com êxito aqui, nota com louvores aí, né? E o nosso João Valério de Moura Júnior, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é membro do Centro de Inteligência e do Laboratório de Inovação do TJ Pará. Ele é mestre em Direito e especialista em Jurisdição Inovadora, é coordenador lá da Escola, né, Judicial do Pará, e concede muitas oficinas, palestras, mundo afora, com uma metodologia bem inovadora, né? A gente teve essa prova hoje, né? Mais cedo a gente teve a satisfação de ver a palestra do João Valério, que realmente é diferenciada, é muito envolvente. E eu vou passar a palavra aqui para os nossos convidados se apresentarem e falarem as considerações iniciais, mas antes eu queria fazer um registro que o Ferdinando aqui, que é nosso juiz de direito, realmente ele é quem foi o responsável por essa cultura de inovação dentro do Poder Judiciário do Maranhão. Então, e se eu peguei esse gosto, né, pela IA generativa, pelo estudo dessa... Mas assim, a gente fala em IA porque é o que está mais, né, mais de inovação e tecnologia de uma forma geral, que era uma coisa que eu sempre era curioso, sempre gostava, mas o Ferdinando ele foi responsável por catalisar isso. E tudo, essa minha carreira de palestrante, que eu me meti nisso, porque eu sou aqui no Maranhão, a gente fala saliente, né? Eu gosto de me meter, não sou o que sabe mais das coisas, mas gosto de meter a cara. Então, lá em 2023, em abril, acho que aquela primeira palestra que você levou para os professores, o Antônio Jacob, da UEMA, o da UFMA, qual era oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Do professor da UFMA, do cabeludinho assim. Não me lembro. Oh, rapaz... eu vou ter que lembrar daqui. E aí, lá no final daquela palestra, você falou, rapaz, para mim, para Rotondo, por que vocês não começam a dar essas oficinas? Rapaz, isso é uma ideia de maluco. Como é que pode? A gente vai ensinar. E a gente já estava usando, já estava interessado. Então, tudo começou ali e a gente, né, se inspirou. Então, obrigado, viu, meu amigo? Por isso que eu que agradeço. Já registrei isso para você no privado, agora eu faço questão de registrar publicamente. E você, tanto é que quando eu também inventei essa outra loucura de podcast, apresentar podcast, foi um dos primeiros que eu já botei lá, ó. Não digo, não aceito não como resposta. Claro que você tem muitos compromissos e tudo mais, e a gente conseguiu finalmente alinhar. E o João Valério, poxa,
Você, inclusive, já tinha elogiado muito ele, e eu já te conhecia assim, pela seu trabalho nessa área, já era um nome muito conhecido, e a gente foi se conhecer pessoalmente agora, esse ano, né? Essa felicidade. Então, lá em São Paulo, a gente foi no evento junto, e já estreitamos rapidamente o laço de amizade, né? E com a sua companheira, a Aline, maravilhosa também. Então, pessoal, é engraçado isso. Eu estou falando mais do que os convidados, né? Mas é porque essa edição realmente é especial. E o próximo aqui vai esperar. Enfim, só finalizando mesmo. A gente acha que encerrou o ciclo de amizades, às vezes, né? A gente tem faculdade, colégio, não sei o quê, já tem aquela coisa estabilizada, mas a vida sempre nos surpreende, né? A gente sempre consegue fazer novas conexões, novas amizades verdadeiras, né? Então, você também é um exemplo disso e graças a Deus você tem essa vinculação com o Maranhão, né? Tem residência aqui, a linha maranhense e tudo, então é um maranhense também já adotado. Então é isso. Vamos lá, Ferdinando, suas considerações iniciais, o que você tem a nos falar aqui sobre inovação, tecnologia no judiciário, fale sobre sua vida. Em resumo. Em resumo. Então, gente, é muito bom estar aqui. Primeiro, agradeço o convite. Eu fiz questão de estar aqui na presença dele para fazer um podcast junto com ele, que eu acho que tem que aproveitar essas celebridades quando estão por aqui. Então, achei que ia dar uma energia boa, por isso eu encaixei. Vocês sabem como hoje o meu dia está bem corrido. Só de coisas boas, só de coisas que eu escolhi fazer e estou fazendo. Então, eu estou chegando agora no Congresso do CONIP, do Congresso Nacional de Informática Pública, que foi ontem lá em Brasília. Eu dei uma palestra lá sobre a generativa nos gabinetes judiciais e foi como tu falou. A gente tem que se meter para fazer as coisas, tem que colocar a cara, estudar e fazer as coisas com responsabilidade. Na verdade, é a verdade interna, quando a plateia percebe que você está falando aquilo que você acredita, que você vive, que é o nosso caso aqui, isso gera uma certa empatia. É o que eu tenho percebido. Então, por exemplo, foi um Toda Talk. Foi o primeiro episódio do Toda Talk. Exatamente. Que a gente fez, que estava ainda no começo dessa hype de ChatGPT. Sim. Quem me falou ChatGPT foi 4 meses antes, foi o professor Samuel Brasil, que é uma sumidade, foi professor do mestrado, é o atual presidente do Tribunal do Espírito Santo, do TJ do Espírito Santo, foi presidente do TRE, e ele é doutor, tanto em Direito quanto em Informática, está fazendo pós-doutorado agora em Informática, e ele que me chamou, que vindo do MIT, mostrou o GPT para a gente ainda no começo. E falou sobre isso. E me chamou muita atenção. Professor Anselmo, né? Professor Anselmo na UFMA, que ele estava no nosso Toda Talk. Perfeito. E conversando com a gente nesse Toda Talk, você e o Felipe Rotondo foram os que mais se manifestaram, né? E aí chamou a atenção. Então, inovação tem muito isso. Ela traz pessoas muito parecidas, assim. Ela traz pessoas que gostam de colocar a mão na massa e tudo mais. Então, esses encontros são sempre muito bons. Perfeito. E, João? Primeiro, agradecer o convite, né? Me sinto honrado estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. E ratifico o que você falou, o Ferdinando, ele tem uma expressão nacional, né, de apoio, que envolve a inovação. E a gente aprende com ele, aprende com você, Felipe, isso é muito bom. Porque a gente precisa de incentivos, de motivações. Às vezes a gente se sente só. E eu falo, conectando com o que você disse, a gente acaba encontrando as pessoas que têm o mesmo desejo, a mesma vontade de transformar, principalmente o nosso judiciário, que é um modelo mais hierárquico, um modelo mais tradicional, para trazer um pouco dessa mentalidade, desse novo modelo de negócio, de trabalho que envolve a tecnologia. E conecta também porque eu sou apaixonado por tecnologia, por inovação. E como o Fernando comentou aqui, né? Quando a gente faz o que gosta, as pessoas de fato sentem. Porque a gente passa uma energia, né? Os olhos brilham. Então é muito legal estar aqui hoje para conversar um pouco sobre o que tem de novo hoje envolvendo a tecnologia, em especial no serviço público, né, no judiciário. Legal. E assim, os nossos convidados, eles, além do direito, eles são programadores, diferente de mim, eu não sou programador, não tenho nada de formação nessa área, mas, como eu falei, curioso, entusiasta, e então vocês são também programadores, né?
Mas assim, eu sempre pergunto isso, porque geralmente que eu recebo aqui pessoas do direito, né? Então, vocês são 2 juízes, né, estaduais já com carreiras consolidadas. E de onde como foi esse interesse pela inovação e tecnologia? É desde criança, é desde... Porque o Ferdinando é mais velho que a gente, né? Um pouquinho mais... Se bem que eu não sei nem... João Valério é essa cara de novinho, mas ele acabou de falar que tinha 10 anos só de TJ Pará. Não é possível. Agora que eu tenho 8 de Maranhão, não é possível. Mas enfim, o Ferdinando é um pouquinho só mais velho, mas nada demais também. Mas é de uma geração, né, que né, um pouco a gente já, né, já nasceu em outra geração, um pouco, e essa geração agora, né, já está dentro do tablet, do celular, não tem, né? Então, como foi isso, Ferdinando, desse interesse? A gente sabe que você tem um histórico familiar de tradição no direito, mas e a inovação e a tecnologia na sua vida, como é que foi isso? Olha, eu me defino como um nerd, como um geek. Perfeito. Sempre me defini nesse Legal. jeito. Então, minha adolescência passou toda... Assim que teve computador lá em casa, eu aprendi a programar no Basic, que vinha lá passei a minha... Autodidata mesmo, Autodidata. Aprendi a programar, fiz até joguinho, fiz muita coisinha no Basic, brincando com o computador. Meu computador... Assim que teve computador, eu aprendi a mexer naquilo. Assim que lançou o primeiro jogo de Star Wars, Rebel Assault, eu comprei a primeira placa de vídeo e passei a minha adolescência fazendo overclock, configurando IRQ, jampeando placa, essas coisas. Então, sempre gostei disso. E eu gostava muito do computador enquanto computador, jogava videogame, essas coisas que vêm junto da cultura. Eu estou falando isso da década de 90, tá? Década de 90 que eu entrei na faculdade em 95. Eu entrei na UFMA em 95. E aí foi sempre foi uma coisa natural, eu sempre gostei disso. Sempre gostei Primeiro eu gostava dos joguinhos e da computação, e depois eu passei a ter uma relação instrumental com isso, que é a relação que eu tenho hoje. Então, o que quer dizer isso? É que eu não me interesso mais tanto pelo computador em si, pela tecnologia em si, mas pelo usar como um instrumento para melhorar alguma coisa e os impactos que essa tecnologia causa na vida, especificamente na questão jurídica, nosso trabalho, mas também na sociedade. Porque a chamada plataformização da vida, plataformização do debate político, tem uma série de situações que a tecnologia muda as relações sociais. Então, hoje me interessa mais isso. Entendi. Mas eu sou sempre, se você for na minha casa agora, você vai encontrar uma navezinha de Star Wars, uma guitarra, um contrabaixo, um HQ. Eu navego nessa cultura nerd com muita tranquilidade. É meu nicho. Legal. O Mestre Yoda também? Tem vários Mestre Yoda. E você, João? Olha, é difícil negar que eu não sou nerd, né? Eu falo até brincando, não. Eu falo geek, que é mais chique, pomposo o nome. Olha, quando adolescente, sempre gostei de computação. Eu tive um privilégio que meu pai, ele trouxe a tecnologia muito cedo para mim, para a internet. Praticamente logo que iniciou a internet em Recife, eu sou natural de Recife, eu tive acesso. Eu estou falando com 7 anos, 8 anos, eu era muito novo. Eu falo até que eu sou um nativo digital. Sim. As pessoas não acreditam, eu tenho 39 anos. Então é só um ano mais velho que eu, fiquei aliviado agora. E isso aconteceu de forma natural. Naquela época não tinha acesso à educação, ao conhecimento online, não existia, ainda muito precário. Certo. A gente tinha que, como você diz, né, meter a cara e descobrir nas ferramentas. E foi assim, a curiosidade, né, de aprender. Por algum momento da minha vida, na adolescência, eu pensei em entrar na área da ciência da computação, né? Mas até pelo enredo familiar do pessoal da área do direito, de ter contato, de ver meu pai me falando sobre o direito, acabei seguindo essa carreira que sou muito feliz. E hoje é interessante porque eu conecto uma habilidade que eu tenho de infância, né, de adolescência, que é a tecnologia, a computação, dentro da minha atividade hoje profissional na área jurídica como juiz. E em relação à programação, eu comecei lá na adolescência, na época a linguagem PHP, que trabalhava muito desenvolvimento, era a linguagem da época para desenvolvimento de sites, eu gostava. Meu irmão também, que inclusive ele é juiz. Interessante. Eu e meu irmão, na época, principalmente meu irmão, ele criou o site de um time de futebol local, o primeiro site, a gente era tudo adolescente. E isso era muito diferente para a época.
E mais à frente fui avançando em outras linguagens. Eu estava conversando aqui fora com um colega, e a gente falando das linguagens de computação, C++, Java, JavaScript, Python e tantas outras linguagens. E a curiosidade, de fato, me fez caminhar. E eu penso muito igual ao Ferdinando. Computador, linguagem de computação são ferramentas, né? Então a gente tem que utilizar essas tecnologias para ajudar e aperfeiçoar a nossa atividade, a nossa vida, né? Ela é um meio, mas precisa de nós para construir esse caminho. Isso, então eu concordo com ele. E vendo as minhas dores, minhas necessidades na minha atividade e naquela vontade de fazer acontecer, eu aproveitei um pouco do conhecimento que eu tenho em programação, e é claro que eu tenho mentoria, tenho há muito tempo estudo Python, posso citar, por exemplo, há 4 anos. Foi por meio do Python que eu conheci o ChatGPT em 2020, 2021, na época era só em inglês. Foi até um professor de Python que me passou com outra finalidade. E eu usava na época o GPT para estudar inglês. Olha aí. Não tinha, era ainda muito rudimentar, a resposta era só em inglês. O painel era muito simples, a velocidade da resposta era muito lenta. Não era lenta, mas comparada a hoje era bastante. Claro, perfeito. E eu conectei essas minhas habilidades com as dores, com as necessidades da nossa atividade judicial. E isso é bem interessante, porque eu até falei hoje de manhã na palestra, eu sinto muito, eu não sei se você pensa assim, e o colega, que o negócio, a atividade jurisdicional, julgar, a jurisdição, precisa estar dentro da tecnologia, precisa estar dentro da TI. Porque pessoas que conhecem a atividade de julgar, de interpretar, desenvolver, e as nossas necessidades, precisa estar do lado dos colegas que desenvolvem as ferramentas. Isso. Porque eles não conseguem entender os nossos problemas. Claro, exatamente. Então não adianta chegar com uma ferramenta, com uma solução, às vezes ganha até prêmio, mas não resolve a vida. Por isso que eu defendo e falei muito, e o Tribunal do Maranhão está de parabéns por conectar a TI com o negócio, por ter colegas da jurisdição dentro da TI, desenvolvendo, refletindo e passando o olhar de quem julga. Porque a TI tem uma importância muito grande, mas ela é atividade meio. Claro. Né? Então a gente precisa ter essa preocupação e o Tribunal de Justiça do Maranhão, aqui vocês estão de parabéns por isso. Legal. E, enfim. Ferdinando, tu imaginava, então, lá quando tu entrou em 2003, foi 2004, por aí, 2003. Né? 2003, né? Que isso ia ser tão importante décadas depois, anos depois, desde aquele tempo que vocês, com certeza, ainda bem, né? Processo físico, né? Computador ainda era aquele grandão, né? Você tinha essa visão de que isso, o conhecimento nessa área seria importante e ganharia tanta relevância como está hoje? Olha, Felipe, eu sempre fui muito inquieto, absolutamente inquieto em relação ao uso de ferramentas para atividade jurisdicional. Então, assim, desde o começo, eu usei uma série de hackzinhos, de ferramentinhas pequenas que eu pegava pela internet para tentar melhorar. Dou um exemplo. Eu sempre fui entusiasta de software livre. Durante muito tempo eu usei Linux, muito tempo eu usei Ubuntu, muito tempo eu usei... Eu uso há anos rigorosamente eu não digito o meu nome e a unidade que eu respondo na assinatura há muitos anos. Eu uso um software que sincroniza o atalho da minha assinatura entre vários... Isso eu já uso há quase 20 anos. Quase desde o começo que eu comecei a trabalhar. Estou com 20 anos de magistratura. Então, assim, eu sempre tentei usar o que tinha de ferramental para melhorar a minha atividade. Então, por exemplo, né, eu aprendi a jampear cabo de rede. Fiz alguns lugares eu chegava, não tinha rede. Eu fiz na unha, em São Bernardo, por exemplo, um pedaço da rede do TJ da época lá, porque não tinha. Depois a gente hoje tem um suporte muito bom, claro. Mas na época não tinha. Então eu ficava com medo de ficar sem trabalhar porque um cabo de rede não estava funcionando. Tinha lá meus conectores, aprendi a jampear, fazia as coisas, criei servidores, colocava... Isso coisas hoje são muito simples, mas na época você criar uma pasta numa rede... Eu aprendi a mexer no Windows Server, que a gente tinha um Windows Server, era tudo cliente-servidor. Toda comarca tinha um computador que era com o Windows Server 2003, funcionando lá, que todo o TEMS, a base da do TEMS era no Windows Server na comarca. Caramba. Não era centralizado.
Então, assim, eu aprendi a mexer com esse negócio de domínio, criar pasta nesse Windows para poder compartilhar os arquivos. Então, assim, sempre tentei usar as ferramentas que tinham à disposição. Então, por exemplo, se você hoje me perguntar, eu tenho todas as minhas decisões facilmente indexadas. Desde quando eu entrei na magistratura, está tudo guardadinho. Com uma nomenclatura padrão de arquivos e tal. Mas eu sempre fui muito organizado nesse ponto de vista. Mas se você me perguntar se eu conseguiria antecipar desde então o que seria um ChatGPT hoje, não. A princípio, eu não tinha essa capacidade. Mas eu sempre quis usar ferramentas. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer uma coisa uma vez só. Eu faço aquela coisa uma vez, já com a perspectiva de quando eu for repetir, como é que eu vou fazer isso mais rápido e como é que eu posso compartilhar isso para os colegas para eles fazerem mais rápido também. Perfeito, claro. Essa ideia de não estar todo mundo fazendo a mesma coisa e perdendo tempo por isso. Se alguém já fez serve, tem que, né, replicar. E você, João? Sabe o que eu estava lembrando aqui? Que quando eu dou meus cursos, eu sempre mostro a decisão do colega e Visual Law. Pô, excelente. Eu acho que todo mundo já conhece, né, a decisão Foi no TRE, né? Foi no TRE, isso. E o pessoal fica, nossa, como é interessante você simplificar a linguagem, né? Tava lembrando aqui quando você comentou desse improviso que você fazia, né? Eu não entendo nada de rede, não vou mentir. Isso aí é uma outra habilidade, mas eu não tenho domínio. Mas eu penso muito assim, a gente precisa conectar as pessoas, né, que têm interesse em inovação para poder mostrar um pouco do que o judiciário tem feito. Né? As pessoas não conhecem o nosso trabalho. Hoje, o presidente da Associação do Maranhão estava falando de um projeto muito bacana de levar a população, né, de São Luís para conhecer o judiciário no interior. Então, são iniciativas como essa que eu acho assim, incrível. Esse teu ponto que tu tocaste, eu acho interessante porque a gente, Ferdinando me ensinou muito bem isso, que a gente não pode confundir inovação com tecnologia. Isso. Né? E muita gente usa como sinônimo às vezes, o que é totalmente errado. Então, por exemplo, uma iniciativa como essa é uma inovação, que não tem nada a ver com tecnologia. Né? Então, qualquer coisa que a gente vai fazer de novo, ou melhorar o que já tem, né? Então a gente tem que tratar a inovação de uma forma mais ampla. Né? Inclusive aqui no Maranhão é o tribunal que mais tem pontos de inclusão digital. Verdade. Se for parar para pensar, é uma coisa simples. Uma coisa na sala, com tecnologia, mínimo mas ali, que né, muda a vida completamente do cidadão que está lá na comunidade. Verdade. A gente traz dignidade, direitos humanos. Está falando de direitos humanos, de acesso à justiça. Exatamente. E se for parar para pensar, é algo simples, é um incremento, uma melhoria do ponto de vista da atuação do judiciário, mas algo incrível para o cidadão. Sim. Olha, e essa atividade ela foi da gestão da corregedoria anterior, né? Foi. Quando o atual presidente era, então, desembargador Frois, o corregedor, e chegou-se a 100% dos municípios e agora já se está nos povoados maiores. E teve um encontro... Terras quilombolas. Quilombolas, indígenas. Teve um encontro presencial. O desembargador fez questão de chamar e trazer todas essas pessoas que foram capacitadas para operar esses pontos de inclusão, vieram para cá presencialmente, foram valorizados pelo tribunal. Teve um encontro presencial aqui de vários dias, com cursos, com premiações. Então, assim, é um negócio que está funcionando e é bem interessante. Agora, falando em inovação, eu queria te perguntar, Ferdinando, acho que a gente nunca chegou a conversar sobre isso, de como foi a ideia lá da fundação do Toada Lab, como é que foi o antes, como é que surgiu isso, como é que foi esse processo? Olha, eu sou muito fã do meu pai, muito fã. Meu pai é Lorival Cerejo, desembargador, ele é o atual presidente da Academia Maranhense de Letras, ele é membro fundador de membro de 5 academias de letras, já publicou mais de 40 livros, entre todo tipo de poesia, de direito, de tudo. Tem muitos anos aula de direito de família e de direito, é fundador lá do IBDFAM e tanto de direito eleitoral. Sou muito fã de ética, de ética, e ele escreve muito e se dá com todo mundo dessa área da geração dele de escritor. Então, meu pai sempre foi muito inquieto com isso, muito inquieto. Eu me lembro que quando eu estava no colégio, 8ª série ainda, ele ia para o Sebrae e trazia fita cassete de gestão. E ele sempre assinou exame, sempre, desde essa época.
Então eu lia desde a 8ª série com ele, exame, que eu sempre fui muito curioso, e via as fitas de gestão do Sebrae que ele trazia para casa, de reengenharia, de qualidade total, de não sei o quê. Ele sempre foi muito curioso com isso. E numa dessas andanças dele, ele estava no Rio de Janeiro, ele viu o lançamento do livro do Piccoli, do livro da Justiça 4.0. Chegou, leu e me entregou: tu tem que ver isso aqui. Quando eu for presidente, se eu for presidente, eu quero isso daí. Ele já estava quase, estava nesse processo de talvez ele virar presidente ou não, estava na iminência disso. E aí, quando ele foi eleito presidente, ele disse: olha, vamos fazer alguma coisa aqui de inovação. Essa ideia foi dele, a ideia foi do meu pai. E eu falei: tudo bem, vamos fazer um comitê e o laboratório, vamos lá. Aí chamamos o desembargador Bogé como sponsor e tudo começou a partir daí. Aí na mesma hora eu liguei, eu fiz uma videochamada que ele me atendeu imediatamente pro colega de Pernambuco, o Faustino. E o Faustino foi muito simpático e abriu todas as portas. A nossa equipe de engenharia de arquitetura foi lá no Ideias e o Faustino foi o nosso tutor. O Ideias, o Toada Lab é um filho do Ideias. Sim, perfeito. Legal. De vários aspectos. Então, e por aí vai. Aí a gente teve contato com o Piccoli, fez a capacitação durante a pandemia. Foi tudo em lockdown, a capacitação foi toda feita online. A inauguração foi feita com todo mundo de máscara, pouca gente presente. Deu uma aberturazinha lá do lockdown. E a gente trabalhou muito tempo online. Mas a ideia principal foi do meu pai. Olha, foi do meu pai. Do meu pai nisso. Pô, fantástico. Tá aí que eu não sabia. Legal. Então, inclusive, parabéns mandaria pelo registro, manda um abraço para o nosso desembargador Lourival Cerejo, muito respeitado, realmente. E fantástico isso. E também mandar um abraço pro pessoal do Ideias, né? O pessoal lá de Pernambuco. Eu, inclusive, conheci o Matheus, que é Matheus Lisboa, cara, fantástico. O a gente João até. Matheus, o João Guilherme e o Faustino. É só gente da mais alta qualidade. E você agora também. O laboratório lá no Pará, você entrou depois, você também, também participou da criação, como é que foi? Participei. Na época, a desembargadora Célia, uma pessoa visionária, você conhece, digitalizou a justiça, transformou a justiça do Pará, e eu preciso fazer esse registro, porque ela merece. E não só ela digitalizou, ela trouxe estrutura de tecnologia e expansão da internet para o interior, internet de ponta e tecnologia, né, o parque tecnológico, né, como o pessoal da TI chama, de alto nível. E também, junto a isso, várias outras iniciativas, eu posso citar a criação do Centro de Inteligência. Inclusive, na época que ela era presidente, ela fazia parte do Centro Nacional de Inteligência, eu acho que na época era o ministro Fux, bem como o Laboratório de Inovação. Eu faço parte desde do início, até hoje estou, né? Teve mudanças, alguns colegas saíram. E foi eu acho que acredito um pouco depois daqui, já, vamos dizer assim, finalizando a triste fase da pandemia, né? Que foi muito difícil. E foi muito interessante porque o primeiro projeto do laboratório surgiu até de discussão em nível nacional com os colegas na época da pós-graduação da IFAM de Jurisdição Inovadora. Eu propus e implementei dentro da minha unidade, na época o CNJ ainda não tinha nem articulado em nível nacional, foi o ponto de inclusão digital. Excelente. Eu que fiz a propositura, criei todo o projeto, depois teve o apoio dos colegas do laboratório, né? E ninguém constrói nada sozinho. E a gente conseguiu escalar. Hoje, acredito que o Tribunal do Pará está em terceiro, acho que o primeiro é o Maranhão. Acredito que hoje esteja segundo ou terceiro lugar na quantidade de pontos de inclusão em nível nacional, conforme o painel do CNJ. E, de fato, a gente tem outros projetos, mas eu fico feliz de falar da desembargadora Célia, sim, porque Ferdinando de fato, mudou a vida de todo mundo com as atuações protagonistas da desembargadora. Ela é bem visionária, ela é bem adepta da inovação e da tecnologia. E a gente está colhendo os frutos. Não só o jurisdicionado, os servidores do Tribunal de Justiça do Pará, como a população. Então, muitos dos resultados hoje que a gente percebe e vê a ideia do Peter Diamandis, né, da digitalização, da democratização, desmaterialização, vem de um trabalho anterior
né, que digitalizou a justiça, deu infraestrutura, deu estrutura para o servidor, para o time, né, para os juízes e juízes, servidoras trabalharem. E são pessoas que eu falo que estão à frente do seu tempo, Sim. assim como o seu pai. Sim, obrigado. Eu tive lá no Pará, no Encontro Nacional de Tecnologia da Informação do eleitoral, e eu dividi um painel com ela. O Pico ele organizou um painel, como ele tem esse dom de organizar as coisas de última hora, ele me chamou assim no café, ei, vem aqui, participa de um painel bem aqui. E aí foi um bate-papo muito interessante e eu fiquei fã dela, porque ela contou as coisas que ela fez e a gente percebeu que ela tinha muito respeito da plateia que estava lá. E realmente foi vários desafios, né? E sem esse espaço inicial da digitalização, você não consegue fazer todas as outras coisas que vêm em seguida. Só consegue colocar inteligência, só consegue colocar acessibilidade e tudo mais quando as coisas estão digitalizadas. E levando para esse lado da inclusão, hoje em dia, por exemplo, hoje eu sou o representante do Trema Lab, TRE-MA Lab, que eu estou lá dentro do TRE tentando estruturá-lo cada vez mais, tem pessoas muito apaixonadas lá dentro do TRE. E lá eu tive essa iniciativa de fazer os votos em Visual Law, os votos complexos, de explicar para os colegas e para o público. Eu uso o recurso da facilitação visual. É um PowerPointzinho de lado, na verdade é um Canva de lado que vai mostrando para a pessoa poder seguir uma linha de raciocínio. Que eu estou fazendo. Isso, eu já medi votos que eu demorava 25 minutos, mesmo sendo muito enxutos, eu estou demorando agora 5 minutos. É de 25 para 5, 22 para 5. Eu medi várias vezes, então eu estou ganhando muito tempo e está sendo muito mais fácil de votar. Então, isso é uma iniciativa que não é bem... Eu estou usando imagens, né? Eu poderia estar fazendo isso, inclusive, à mão. Não é bem tecnologia. Sim. Mas um uso da tecnologia que eu acho muito legal é 100% das minhas decisões e dos votos estão saindo com uma versão em linguagem simples. Boa. Tudo tudo lá no TRE do meu gabinete saiu normal, em linguagem jurídica, e um anexo em linguagem simples, feita por IA. Claro. Feita por IA. Perfeito. A gente revisa tudo, mas o nível de acerto está muito grande, o prompt está muito bem feito. Sim. E então a gente já está... O que é isso? Eu estou usando IA para inclusão. Inclusão, exatamente. Isso é um ponto muito interessante que a gente às vezes fala muito, não, mas vai causar exclusão. Eu acho que se a gente souber usar, né, eu acho que ela vai aumentar a inclusão, porque a acessibilidade e tudo mais. A gente até teve o evento de São Paulo, aquele Google Stouco, né, que foi uma palestra muito boa lá, e ele fala da relação entre o ingresso das novas tecnologias e o aumento do PIB, que também tem aumentado, os países que estão mais adotando, acaba também aumentando o PIB, que aí aumenta também a qualidade de vida, né, da população. Né? Então, eu acho que não é uma coisa que deve ser colocada como acessório, tem que ser cada vez mais, né, como principal. Claro, com todos os cuidados que isso requer. Agora, falando da justiça em si, você, né, já deu um modelo aí de transcrever para uma linguagem simples, que a IA generativa é muito boa nisso, muito, né, de resumir, de simplificar. Então, um dos pontos que a gente sempre aponta como vantagens da adoção da IA no direito é isso, é a facilitação da comunicação com o nosso usuário, porque é o destinatário. A gente não vai descurar da linguagem jurídica, da ciência jurídica, mas isso aí que você faz é fantástico. Você tem o voto normal e o voto em linguagem simples. Porque assim, o cidadão ele precisa saber o que está acontecendo com o processo dele, é a vida dele que está ali. Né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com a ideia de inclusão. Né? Então, vocês concordam com isso? E o Pará é um estado com dimensão continental. Eu acho até que em termos de acessibilidade, o Maranhão também é muito grande, mas assim, tem lugares que só chega de barco, que só, né? Lugares muito, às vezes, inóspitos. Então, esse movimento que vocês fazem para tentar incluir, né, o máximo de gente possível é fantástico, né? Sim. Esse trabalho do Ferdinando é empatia, é se colocar no lugar do outro. A ferramenta é o Visual Law. Né? Não sei se você pensa assim. É um instrumento, como a IA generativa. Mas
veja, ele está aproveitando a tecnologia para ser mais empático e fazer o cidadão entender a decisão dele, o jurisdicionado. Isso é muito bacana, isso é muito da pegada da inovação. Né? Você simplificar. Comunicação é tudo. Eu estava conversando recentemente, conversando com novos estudantes, como a linguagem dos livros jurídicos mudaram nos últimos anos. Sim. Né? Eu lembro que eu lia livros, eu não vou citar aqui, mas a linguagem era muito erudita, era muito rabiscada, muito difícil. Hoje tem uma linguagem objetiva que visa transmitir o conhecimento. E decisões judiciais, eu vou citar, eu não vou nem citar o ministro Barroso, eu vou citar a ministra Ellen Grace, quando falava da simplificação da linguagem jurídica. Felipe, eu era estudante e eu assisti uma palestra da ministra e ela falava exatamente isso. A coisa mais importante da decisão, uma das, é que ela seja compreendida pelo cidadão. Olha aí. Sabe? E isso tem um impacto muito grande na nossa atividade. A gente conseguir trazer. E a gente tem a consciência que a gente trabalha com excluídos sociais, com excluídos digitais. Eu sou juiz criminal, é a dura realidade das pessoas que respondem processo, a sua grande maioria não sabem ler. Quantas vezes eu fiz audiência, do ponto de vista técnico, por mais simples que eu fosse, e alcançar o que eu queria dizer. Acabou a gravação, acabou a audiência, eu vem cá. E eu falava numa linguagem mais simplificada ainda. Olha, a sua situação é essa. Às vezes eu, defensor, o promotor, a gente orientava, olha, vai acontecer isso com você. Porque eu chegar para um réu e falar que ele foi pronunciado, ele não vai entender. Não dá para entender. Ele foi impronunciado, ele vai sair de lá, tá, e aí, aconteceu o que com a minha vida? Então, eu acho, a inovação tem muita atuação de... você citou hoje sobre o Peter Drucker, não foi? Drucker. E ele tem uma frase muito legal que eu falo sobre de inovação. Ele fala... Uma inovação boa é aquela que você olha assim e fala, como assim? Eu nunca tinha pensado nisso. Isso é óbvio. Ponto de inclusão digital, linguagem simples, muda muito a vida da pessoa e é tão óbvio, tão simples. E eu fico pensando, por que nós demoramos tanto para isso? Verdade. E vocês, nessa experiência de vocês, de laboratório, de conversar, vocês conhecem muita gente aí, Brasil todo. O que vocês, Ferdinando, você está achando aí das suas viagens? Você foi agora no congresso, que com certeza se debateu muito. Você acha que o judiciário como um todo está progredindo, está antenado nessas tendências que visam justamente a inclusão, que é para a gente prestar o melhor serviço possível para o jurisdicionado, que é o nosso patrão, né? Então, o que você acha dessas suas experiências, suas andanças aí pelo Brasil, que são muitas? Veja só, eu tenho uma apresentação que eu falo, que o título da minha apresentação é Da Olivetti ao ChatGPT. E talvez tu não sabe nem o que é uma Olivetti. Eu sei, nunca mexi, falar. Mas eu sei. Só por ouvir falar. E essa minha primeira apresentação, ela começa com a foto da minha primeira comarca, no qual eu fui titular, Riachão, a 900 quilômetros daqui de São Luís. E quando eu cheguei lá, eu me deparo com uma mesa parecida com esta e uma Olivetti, uma máquina de escrever enorme, bem na frente. Na época, eu tinha um Nokia 3220, que era um Nokia, que foi o primeiro Nokia que teve teclado e que rodava uma câmera embaixo e que ele usava um sistema Symbian, que era um excelente sistema operacional. E aí me chamou a atenção na época que os dois únicos computadores da comarca tinham um clock infinitamente inferior ao do meu celular. Não havia rede, não havia... tinha uma impressora matricial, parece lá, uma LX 310, se não me engano. E nessa época, o desembargador aposentado, que era o corregedor desembargador Stélio, ele anunciou que iria terminar a gestão dele com o sistema TEMES, que é o sistema de acompanhamento processual, e em todas as comarcas, e que em todas as comarcas teria pelo menos uma impressora laser. Quando ele falou isso, ninguém acreditou nele. Veja só, isso 2003, finalzinho de 2003, finalzinho de 2004, não existia nenhuma impressora laser em todas as comarcas do estado do Maranhão.
e não existia rede de computador e nem o sistema Teams. Então ele conseguiu terminar a gestão dele implantando o sistema de acompanhamento processual e tudo mais. Então, o que eu quero dizer, eu sou um grande otimista. Eu trabalhei até os primeiros 6 anos de magistratura. Eu não tinha assessor, não tinha internet porque não existia. Não tinha, a internet era rudimentar. Eu não tinha internet no meu celular, não tinha. Não pegava celular nas comarcas, inclusive, na maioria das comarcas com que eu trabalhei. Até minha segunda entrância, até meus 6 anos de magistratura, o meu celular só funcionava na estrada, na comarca não funcionava. E a melhor internet era do fórum e era muito, muito, muito resumida, muito restrita e tudo mais. Então, e hoje em dia a gente está nessa situação que nós temos hoje. Então, assim, eu sou um grande entusiasta. Hoje, ser magistrado é muito mais eficiente para o cidadão, que é o que, na minha opinião, o que importa. Hoje eu consigo trabalhar de uma maneira muito mais rápida, muito mais célere, muito mais transparente, inclusive. Quem está assistindo a gente pode botar o nosso nome aqui. Vai aparecer uma página do CNJ, você vai descobrir quantas sentenças, despachos, decisões eu fiz mês passado. Está publicado isso. Em todo lugar está publicado. Então, a gente vive numa era de uma transparência excelente, mas também de uma hipervisibilidade complexa que deve ser gerenciado. E, então, assim, eu sou um grande entusiasta. E, respondendo, o Judiciário está querendo, sim, muito. As turmas que nós aqui abrimos de tecnologia para juízes e servidores lotam. Todo mundo quer fazer. Todo mundo quer aprender, todo mundo quer, todo mundo se interessa e tudo mais. Às vezes alguns têm algum receio, mas mesmo a pessoa que está com receio, ele quer pelo menos entender aquilo ali. Então, na minha opinião, o judiciário ele tá, e eu vi vários projetos do CNJ para serem entregues até o final do ano que vamos colocar a gente num outro patamar. O Data Lake do judiciário, quando estiver funcionando, vai gerar uma possibilidade de várias e várias e várias outras formas de atuação jurisdicional que hoje não dá para fazer. E o que você, pela tua o judiciário experiência foi transformado pela inovação, pela tecnologia, pela digitalização, né? Hoje você comentou muito bem, né? O digitalizar e o ser digital. Achei muito interessante na palestra do colega, do amigo, né? Na verdade. E sim, a justiça é completamente diferente. Eu até falo aí, a gente estava no modelo tradicional de justiça, né? Uma justiça presencial, uma justiça que era um lugar. Isso. Era um lugar. Era um lugar. Tinha que se dirigir ao juiz, uma secretaria, um processo físico, um carrinho empurrando o processo. E hoje tudo mudou. A forma de se comunicar, se relacionar, as audiências online são completamente diferentes. São modelos de trabalho, fluxos de trabalho completamente diferentes. O Ferdinando, por exemplo, usa fluxo de trabalho, usa o Trello, que eu sei. Uhum. Isso, de fato, é uma forma de trabalhar compatível com a nossa realidade. E conectando com cursos lá no Pará, assim como o Felipe e você aqui, eu ministro cursos de capacitação para juízes e servidores sobre inovação, sobre habilidades interpessoais, que são as habilidades do futuro. Não é tecnologia. Como eu falo, a tecnologia é um instrumento, é uma ferramenta, mas se a gente não sabe trabalhar em equipe, se a gente não sabe se comunicar, se a gente não sabe ouvir um não e entender que isso é natural da nossa atividade, a gente vai ter muito mais dificuldade. E eu sinto mais uma coisa, a vontade de aprender, a curiosidade e um desejo muito grande que o judiciário forneça essas ferramentas de forma corporativa para o desenvolvimento das atividades. Legal. E vocês dois, como especialistas nessa área, queria ver a opinião de vocês sobre esse medo, esses receios que a gente ouve às vezes da sociedade, das pessoas mais leigas, ou vamos ser substituídos, daqui a pouco eu vou ser julgado por um robô. Como é que pode isso, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, o que vocês teriam a dizer para o público em geral, né? Do que se imagina da justiça com a integração dessas tecnologias. A ideia é substituir, não é? Vamos perder empregos. Você mesmo, eu sempre falo e acredito a você essa fala de que nós já nos sentimos robôs, somos robôs, né? E às vezes a IA pode paradoxalmente, pode parecer paradoxal,
ela pode nos tornar mais humanos, para a gente poder voltar a desenvolver nossas habilidades humanas e deixar realmente a tecnologia com a parte dela. O que vocês... Porque assim, desde a época da eletricidade se discutia a perda de emprego. Desde a época do carro, do veículo e tal. Sempre, essas tecnologias sempre mudaram, sempre foram disruptivas e tiveram houve muita resistência. E eu queria ouvir mais a opinião de vocês a respeito desses aspectos. Veja só, concordo contigo inteiramente. Para quem está nos assistindo que não tem ideia de como é que é o trabalho de um juiz de competência plena, ou seja, com várias matérias, a gente trabalha com 90% do que a gente trabalha é repetido. E poderia... são matérias muito simples, muito quase que formulários, matérias cíveis de questão bancária, questão contra uma concessionária de serviço público, alguma coisa assim. São muito repetidas. Mas muitas precisam de muita sensibilidade humana. Você dou o exemplo de uma guarda. Você tirar uma criança de um pai, de uma mãe... a própria questão criminal, que tem que ser muito... Você tem que ter aquele olhar na hora da dosimetria, às vezes vai condenar ou não, a quanto tal. Então, tem muita coisa que precisa do olhar humano e tem muita coisa que não precisa. Então, a tecnologia ela serve para dar mais tempo, na minha opinião, se você usar corretamente, para dar mais tempo. Você não delega a decisão, mas você delega o fluxo de trabalho e a redação de alguma coisa para a tecnologia e sobra mais tempo para você fazer aquilo que é muito importante. Eu quero apontar um pedaço do que você falou, porque agora a gente sempre o ser humano sempre dizia a máquina não tem inteligência nem criatividade. E hoje a gente tem um simulacro de criatividade muito bom no GPT. Não é muito bom. Os Transformers, a tecnologia generativa, da IA generativa, ela te entrega um simulacro de criatividade que é muito convincente. Se tu pedir para fazer uma música, para fazer para dar ideia sobre um livro, para escrever um livro para você, vai ser um negócio normalmente muito bom. E aí eu me lembro, e aí, normalmente dizendo que eu sou geek, tem um desenho da década de 90, chamado Ghost in the Shell, que é um anime que tinha o mangá e virou um anime muito bom, Vigilante muito clássico. Da Manhã, né? Acho que é a tradução. Tem vários. Aí eu me lembro que eu assisti na Manchete ainda, esse Ghost in the Shell. Eu gravei isso no VHS. E tem um momento lá em que um conjunto de dados que circulava na rede, que seria a internet lá, se toma autoconsciência. E entra num corpo ciborgue e diz, olha, eu sou autoconsciente, eu sei que eu estou vivo, eu não quero morrer, e entra numa embaixada e fala, eu estou requisitando asilo. E aí a pessoa diz assim, você não é humano, você é um simulacro de consciência. E aí ele disse, se eu simulo muito perfeitamente a sua consciência, e como é que você vai diferenciar isso de uma consciência real, de um simulacro perfeito? Por que você também não é só um organismo orgânico de autorreplicação que tem que a consciência é uma forma de te enganar, que tu é consciente? E fica esse debate filosófico entre o software pedindo asilo e os seres humanos e tal. Então aí eu levo isso para a criatividade. A criatividade do ChatGPT ela é tão parecida com a nossa que isso não é criatividade. E os empregos que dependem exclusivamente da criatividade, como os artistas, como os escritores, as artes em geral. Se há um tempo atrás, hoje não é mais possível, mas no comecinho, se você dissesse para o ChatGPT, vou dar o i no caso, que hoje está incorporado no ChatGPT, crie para mim, vou tirar uma foto, transforma essa foto no estilo Romero Brito, ele fazia igual o Romero Brito. E aí, o Romero Brito passou a vida para fazer aquele estilo. Todo mundo que olha, identifica no mundo todo que é um Romero Brito. É correto esse uso da IA? Para mim, não é correto. Não deve ser possível isso. Tá? Então, assim, tem uma... Só que essas salvaguardas têm que ser colocadas, porque senão ele vai continuar fazendo. O que você acha, João? Eu lembrei do livro que você citou hoje, As Próximas Regras do Trabalho. Isso. Inclusive, nosso colega estava com o autor, né, do livro, o Gary Bowles. E ele fala em 3 linhas, né, no livro, que a inteligência artificial vai ajudar o cidadão profissional, não vai ser um auxiliar, vai tirar alguns empregos
né? Vão mudar as formas de trabalhar e vão criar outras habilidades. O engenheiro de prompt, que foi todo mundo fala, né? A própria, se for para pensar, até a música, né? Que antigamente era o CD e foi para o streaming, para Spotify, tantas outras ferramentas. Mudou o negócio, o modelo de negócio. Ele fala mais de uma forma mais agressiva que a inteligência artificial vai prejudicar muito a profissão, as atividades. E eu enxergo muito como a inteligência artificial como um aliado. E tem aquela ideia que muita gente fala que a inteligência artificial não vai substituir nossas profissões, nossas atividades, mas quem domina a inteligência artificial vai substituir quem não domina. Exatamente. Então é uma habilidade, inclusive, no Fórum Econômico Mundial, considera uma das habilidades do futuro saber trabalhar com inteligência artificial. Isso. Como eu sempre falo, GPT, Gemini, Cloud, enfim, qualquer outra, hoje é varejo. Hoje uma criança, um adolescente tem acesso a essas ferramentas e se brincar usa melhor que muita gente. Com certeza. Que fala sobre o assunto. Então, veja como é interessante a mudança que a nova geração, uma geração digital, né, que nunca pegou uma foto impressa. E eu vou até contar aqui um exemplo. Minha sobrinha, uma vez, criança, pegou uma foto minha, foto revelada, e ficou tentando aumentar a foto. Porque o modelo mental dela, das novas gerações, é um celular que você consegue ampliar a foto. Então, é algo natural, a tecnologia. E essa nova geração vai fazer parte do judiciário, do Ministério Público, enfim, de todos os órgãos, e serão nossos jurisdicionados. Então, a gente precisa se adaptar, e eu penso muito na linha que a inteligência artificial vai nos auxiliar como mais uma ferramenta e talvez indispensável para o desenvolvimento de várias atividades. Nossa, concordo. eu vou pegar esse corte dele aqui e levar para as cúpulas, né? Porque os desembargadores, os ministros, os conselheiros e tudo mais, eles têm que ver isso, porque isso aí é um ponto, realmente eu não tinha parado para pensar nisso, porque esse pessoal dessa geração vai ser tanto o jurisdicionado quanto os operadores. Sim. Então, como é que a gente vai ficar com resistência? Claro, é aquela história, tem que ser com responsabilidade e tudo mais, logicamente. Mas é a adaptação que... Esse argumento, se faltava algum argumento para ser definitivo, para a gente entender que veio para ficar, que a gente tem que investir nisso e estudar e se qualificar, não tem mais para onde correr, né? E isso vai a passos largos se desenvolvendo, né? Porque a gente está falando de coisas exponenciais, né? Inclusive tem essa... que a gente está indo, já foi do analógico para o digital, estamos do digital para o autônomo. Né? Isso é uma coisa que isso vai acontecer também. Né? E a gente não pode... E o que você falou do varejo é até interessante. A minha primeira foto no Midjourney que eu aprendi a usar lá na oficina. Sim, lá, você lembra? Tu até fez também um desenho. A minha foi uma mulher, né, segurando uma lata com escrito AI, né, num supermercado, simbolizando o varejo, né, que eu acho que é a grande revolução, né, do ChatGPT, está no varejo, qualquer pessoa sem conhecimento nenhum de programação, de nada, consegue com a sua linguagem natural interagir, né? Então é fantástico isso. E aí isso me remete ao primeiro episódio aqui que a gente recebeu o Góes Júnior e a Vanessa. E ele falou isso do varejo, e ele falou também uma coisa, que pode ser que se crie um nicho. Você falou dos artistas, eu lembrei nisso. Que ele falou que ele disse que é cinéfilo e tal, e passou uma petição no grupo de WhatsApp contra a dublagem por inteligência artificial, para assinar um abaixo assinado. Ele falou, não vou fazer isso, eu não vou assinar isso. Eu tenho... Aí o que ele acha? Que pode, não sei, aí eu até peço essa opinião de vocês, que pode se criar um nicho tipo... A dublagem maciça vai ser por inteligência artificial, porque vai ser mais barato e vai ser mais eficiente. Então, o grosso do cinema vai usar, mas vai ter alguém que vai querer pagar. Não, eu quero comprar um filme que foi dublado por seres humanos. Tipo uma coisa de boutique, uma coisa de...
eu vou pagar um escritório de advocacia que a peça vai ser feita exclusivamente por humanos. Aí ele vai ter um nicho, pode criar um novo mercado. Vocês acham que isso é muita viagem ou pode acontecer? Eu acho muito provável. Eu acho muito provável. Né? Porque se você prestar atenção numa música, eu sou músico amador. Pois é, você é músico, é verdade. E há muito tempo atrás, a única forma de você ouvir a música seria ter o artista na tua frente. Hoje em dia você tem inúmeras formas de ter toda a biblioteca do mundo na sua palma da mão, mas você, num aniversário, numa coisa mais sofisticada que você quer comemorar, você contrata uma banda. Normalmente você ainda tem aquela valorização do... Você não... Veja bem, você não é a única forma de ouvir a música, mas é uma forma diferenciada. Talvez a gente caminhe para isso. Eu tenho para mim, assim como nós três aqui, quando a gente olha uma foto, uma imagem, a gente sabe que foi gerado pelo ChatGPT, que a gente vai ficar, nós humanos, vamos ficar cada vez mais hábeis a diferenciar se aquele conteúdo foi gerado por IA ou não. Eu desconfio. Porque hoje, por exemplo, hoje é muito claro. Os logotipos, as coisas que foram geradas por IA, você consegue identificar. Talvez numa geração futura fique mais parecido com o humano. Mas um texto também, muitas vezes você consegue identificar alguns maneirismos utilizados pelos modelos de linguagem atual. Então, assim, eu concordo. Eu pagaria mais por eu pagaria mais. Uma edição de colecionador, uma coisa assim, eu pagaria mais. Até porque, nesse ponto específico, a dublagem brasileira se não a melhor, uma das melhores do Brasil, do mundo. Assim, é muito, muito conhecida. Há vários filmes que você... marcante, muito mais, né? E é muito mais... Filme infantil é muito mais interessante você assistir em português pela localização, porque tem a diferença da tradução para a localização. Sim. Né? Em vez de ele coloca incorpora um jeito, né? É muito interessante. Eu lembrei do vinil. Quem gosta, eu não entendo de música, tá? Não vou mentir. Embora quando criança eu cheguei a estudar teclado na igreja. Legal. Aprendi fusa, semifusa, colcheia, enfim, linguagem da música. Mas quem gosta de música diz que o vinil é uma qualidade muito superior ao CD, ao streaming, porque nesses áudios há uma compressão, né, do arquivo, da qualidade do áudio. E vai muito com o que você falou, né? A gente perde um pouco do humano. Não sei se os colegas, vocês sabem, o Spotify, 6 meses atrás, teve que mudar suas políticas. Porque o que estava acontecendo? As pessoas estavam criando, por inteligência artificial, músicas. E as músicas consumidas de inteligência artificial estavam gerando maior riqueza do que uma música da Madonna. Olha aí. Por exemplo, música para dormir. Aquele ruído branco, passa o dia todo tocando, estava gerando mais riqueza para quem criou por IA do que uma equipe que desenvolveu de forma humanizada, com todo detalhe, com toda uma infraestrutura, todo um talento. E ele teve que mudar por causa do consumo. E pensando em futuro, eu fico... É muito difícil prever, porque as gerações vão mudar completamente. É verdade. Se for partindo do pressuposto para responder com base com as nossas gerações... Concordo. Eu acredito que... Eu não troco. Tem filmes, principalmente a nostalgia, né? Que eu só consigo ouvir os filmes com aquela dublagem, né? Quem aqui não lembra da dublagem do Chaves, do Rei Leão? Eu só lembro do... Como é que era o nome do inimigo? Esqueleto. Esqueleto. Que ele é o Wolverine. Que você é não o mesmo consegue você associar uma identidade até com a sua infância, com uma da sua vida. Mas será que isso vai importar para gerações daqui a 30, 40 anos? Pode ser que não. Talvez eles falem, não, isso é irrelevante. Algumas outras situações possam ser que sejam de fato. Mas, e eu sinto isso, por exemplo, eu não entendo de música. Se eu ouvir o vinil e ouvir um MP3, para mim, eu não consigo captar. Mas eu consigo captar uma imagem produzida por inteligência artificial e outra não. Porque eu já entendo desse negócio. Né? Será que as gerações futuras vão conseguir, vão se importar com isso? É difícil assim, prever. Difícil. Verdade. Verdade. Difícil. Verdade. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final, né? Passou muito rápido. Sempre assim. Toda vez
O papo é muito bom e esse assunto é inesgotável, né? A gente podia passar horas e horas, mas infelizmente a gente tem essa limitação do tempo, mas claro que isso não impede da gente fazer outros, né, outros encontros, tá? Então, eu vou então passar a palavra para vocês só para fazer as considerações finais, falar dos próximos projetos, do que tá aí por vir, tá? E é isso, Ferdinando. Olha, primeiro eu agradeço novamente o convite, foi uma conversa muito agradável. E a inovação ela é um lugar de paixão, particular meu, e você encontra muitas pessoas interessantes. Então, você tem que... Antes eu era um entusiasta dos encontros virtuais. Hoje eu já penso que ir para os lugares, por isso eu faço questão de ir para os lugares, dar um diferencial interessante. Então, quando eu vou nos encontros de inovação, às vezes, no café, você encontra uma pessoa que cria uma ponte, que gera um projeto, que gera um produto, que melhora, afinal de contas, o que a gente faz aqui. Então, eu termino a minha fala que é de fé nas pessoas e no processo da inovação. A inovação, ela ensina para a gente o respeito ao outro, a inclusão, a empatia, a ter uma equipe sempre diversa, a ter um olhar de realmente de se colocar no lugar do outro. E eu acho que o que eu levo para mim da inovação é isso. É esse foco no usuário, essa vontade de construir coisas boas. Então, assim, é um lugar, como eu disse, inesgotável, como você falou. Dá para ficar falando horas aqui sobre inovação. É isso aí. Obrigado. Também João. agradeço, para mim é uma honra estar de pessoas especiais, pessoas que eu admiro, pessoas que são referências, né? E que nos dá força. Às vezes a gente está cansado, porque é bom o pessoal saber, né? São atividades extras. Quando a gente trabalha para inovação, além da nossa profissão, é além da jurisdição. E a gente não ganha mais por isso, a gente faz por amor, por gostar, por querer mudar e trazer essas mudanças. E só para encerrar, eu acredito que nunca a gente vai ser substituído, porque só nós amamos, só nós temos raiva, sonhos, e a inteligência artificial não vai conseguir, ainda que a inteligência artificial de maneira mais geral, substituir a capacidade de amar do ser humano. E parabéns pelo seu trabalho, Ferdinando, também parabéns. E é uma honra para mim estar aqui do lado de vocês para falar um pouco sobre, que é fácil falar, sobre coisas que a gente gosta, né? É verdade. Pois, então, muito obrigado, Ferdinando Cerejo, João Valério Moura, grandes amigos, foi muito bom. Pena que passou muito rápido, mas eu queria agradecer muito vocês de coração. Para mim foi muito especial, muito relevante essa participação de vocês. Estou mesmo gratificado e obrigado mesmo, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Queria agradecer aqui ao Estúdio 98 por toda a estrutura aqui excelente para a gente gravar os nossos podcasts, e conto com esse apoio aí. Então é isso, até as próximas. Valeu!